Olá, irmãos, amigos que assistem nossos vídeos. Eu agradeço por assistir, compartilhar e espero que esteja sendo útil para a sua edificação espiritual. Quero falar hoje a respeito de um outro assunto muito importante. Existem coisas que me incomodam, coisas que eu vejo acontecer nos púlpitos, pregadores pregando coisas que a Bíblia não ensina, pessoas ensinando coisas que não têm respaldo na palavra de Deus. E sobre isso eu quero mencionar aqui hoje um assunto muito importante. Eu quero falar sobre o erro, a heresia que se faz em torno do óleo da unção. E para isso eu quero começar no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 18. O Senhor Jesus disse no livro do profeta Isaías, abrindo o livro e leu onde estava escrito o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista ao cego, para pôr em liberdade os oprimidos. Amados, para quem não conhece o Velho Testamento, eu vou explicar o que era unção no Velho Testamento. E quem conhece também preste atenção nisso, porque às vezes você conhece as histórias do Velho Testamento, mas não tem entendimento daquilo que realmente a palavra nos ensina. No Velho Testamento, no povo de Israel, o povo da promessa, aquele povo separado por Deus, para que daquele povo nascesse o Senhor Jesus, quando eles entraram na terra, quando eles estabeleceram na terra, eles tinham as práticas religiosas, os ritos, as leis das liturgias que Deus tinha prescrito para eles. E a unção com óleo, ela tinha duas funções específicas no Velho Testamento. Quando o Senhor mandava constituir um rei para aquele povo, aquele rei recebia unção com óleo. Aquela unção era então a concessão de um poder, de uma autoridade ao rei. Embora muitos reis não fossem fiéis a Deus, embora muitos reis fossem reis perversos, mas a unção que estava sobre ele era para ele receber uma autoridade para ser rei. Não era uma unção espiritual, não era uma unção para salvação, era um símbolo de uma concessão de poder, de autoridade. E a outra unção quem recebia era sacerdote. Então o sacerdote, ele recebia uma unção com óleo como um símbolo para um ofício religioso. E também muitos sacerdotes, mesmo ungido, mesmo recebendo ali uma representação de uma autoridade de Deus, uma autoridade espiritual, muitos sacerdotes também cometiam erros espirituais, erros graves diante de Deus. Então a unção ela tinha duas funções específicas: para autoridade ao rei e serviço religioso ao sacerdote. Mas com o nascimento do Senhor Jesus, nós temos que entender que o Senhor Jesus veio e fez tudo que era liturgia do Velho Testamento. O livro aos Hebreus, no capítulo 10, diz que tudo que existia de lei litúrgica era como sombra, porque as leis litúrgicas e as leis do Velho Testamento não tinham poder para purificar ninguém. Era repetitivo, tinha que oferecer sacrifício após sacrifício. Mas o Senhor Jesus então veio cumprir todo o propósito de Deus. O escritor aos Hebreus diz no primeiro capítulo que Cristo é a revelação perfeita de Deus. Que Deus falou aos pais pelos profetas, falou de várias maneiras, mas nos últimos dias, diz o autor, nos falou pelo próprio Filho. Então o Senhor Jesus veio e assumiu todo esse papel. Ele é o rei, ele é o rei dos reis, ele é o sacerdote,
e ele é a ovelha que será oferecida como sacrifício, que foi oferecida como sacrifício, e ele também é o sumo sacerdote. Então aqui ele disse que o Espírito do Senhor estava sobre ele, pelo que o ungiu. Então, amados, a partir do nascimento do Senhor Jesus, enquanto o Senhor Jesus exercia o seu ministério, ele estava em cumprimento da lei. Mas a partir da hora que o Senhor Jesus morreu, ofereceu o seu sangue, foi imolado na cruz, a partir da hora que ele foi sepultado e ressuscitou e subiu aos céus, o véu do santuário rasgou de alto a baixo. Então o Senhor Jesus, com a sua morte, com a sua ressurreição, ele aboliu tudo que era sombra do Velho Testamento. Ele é a revelação perfeita. E quando há a revelação perfeita, o que era sombra desaparece. Então, quando nós vemos as pessoas com práticas religiosas do Velho Testamento, é triste a gente ver que a pessoa não entendeu o que o Senhor Jesus disse, que ele veio estabelecer uma nova aliança, um novo pacto de Deus para com o homem. Tudo que era sombra desaparece. Aqueles ritos de ofertas de sacrifício acabou, porque aqueles animais não tinham poder para purificar pessoas. Era um símbolo do que seria perfeito em Jesus. Então o Senhor Jesus recebeu a unção, não uma unção com óleo, não uma unção humana, mas ele recebeu ali e ele disse que o Espírito de Deus estava sobre ele, pelo que ungiu. Então nós temos que entender que no Novo Testamento você não encontra unção com óleo. O Senhor Jesus nunca ungiu ninguém com óleo. Os apóstolos do Senhor Jesus nunca ungiu ninguém com óleo. Só há uma menção no Novo Testamento de unção. Tiago disse que quando alguém está doente, chama os presbíteros da igreja, unge com óleo e a oração da fé sara o enfermo. Então veja bem, o que sara é a oração da fé, não é a unção com óleo. Porque aquela unção com óleo que Tiago menciona, ela era mais uma unção como um remédio. Devido à medicina precária da época, as pessoas usavam óleo, um óleo medicinal. Prova disso é que naquela parábola do bom samaritano, o Senhor Jesus disse que aquele samaritano que usou de misericórdia para com o enfermo, ele usou óleo e vinho para ungí-lo o enfermo. Então a prática da unção com óleo era uma prática medicinal entre os povos. Prova disso que aquele homem não era judeu. Então nós vemos que a prática da unção com óleo no enfermo era uma prática de todas as pessoas, não era só dos judeus. Mas a unção que tinha valor para os judeus, que era determinada por Deus, era só aquela de ungir o rei e ungir o sacerdote. Então o Senhor Jesus, ele é o rei, ele é o rei dos reis, ele é o sacerdote, ele é o sumo sacerdote, e ele ofereceu como ovelha. Então ele assumiu todo o papel. Então ele disse que o Espírito de Deus está sobre ele. Então nós temos que entender que no Novo Testamento a unção ela é espiritual. E quem que são hoje os ungidos de Deus? Ungidos do Senhor são aqueles que estão em Cristo. São aqueles que passaram pelo novo nascimento. São aqueles que João disse no seu Evangelho, no capítulo 1, que não nasceu da carne, não nasceu do sangue, não nasceu da vontade do homem, mas nasceu de Deus. Então esses têm o direito de ser filhos de Deus, ser chamados filhos de Deus, porque recebem a unção do Espírito e são transformados em filhos de Deus. Então essa unção que nós vemos nos templos, nas igrejas, as pessoas passando óleo na cabeça das pessoas, isso é uma heresia. Não existe base bíblica para isso, não tem princípio bíblico para isso. As pessoas vão lá, saem com uma impressão de que vai ser abençoado porque recebeu um óleo da testa.
vai lá, leva um óleo para casa para ungir portas, ungir carro, ungir móveis, ungir filhos, pensando que isso vai fazer alguma mudança na vida das pessoas. Amado, não existe isso na Bíblia. O Senhor Jesus disse em João 17:17, na oração sacerdotal, ele disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, se você não tiver uma vida direcionada pela palavra de Deus, você nunca terá uma vida espiritual equilibrada. A sua vida equilibrada espiritualmente, saudável espiritualmente, passa pelo conhecimento da palavra, pela meditação na palavra. Não adianta você se brear de óleo e não ter uma vida direcionada pela palavra. Não adianta nada você receber um óleo na testa, mas você não medita na Bíblia. Você não presta atenção no que a Bíblia te ensina. Paulo diz aos Romanos, no capítulo 12, que nós só teremos uma vida espiritual saudável se nós passarmos por uma renovação da nossa mente. Essa renovação da mente, ela só vem pela palavra. Ela só vem pela transformação do entendimento, quando você lê, medita e o Espírito do Senhor te direciona naquilo que a palavra te ensina. Aí você terá realmente uma vida equilibrada diante de Deus. Você terá uma vida saudável diante de Deus. Você poderá adorá-lo pessoalmente. Porque o Senhor Jesus, com o seu sangue, diz Apocalipse, no capítulo 1, versículo 7, que ele nos comprou para o seu Deus e o Pai e nos transformou em reino e sacerdote. Então aquela figura sacerdotal do Velho Testamento não existe mais. Porque cada um que está em Cristo, que nasceu do Espírito, que recebeu unção espiritual, ele é sacerdote diante de Deus. Ele é transformado em sacerdote. Ele pode oferecer a sua oração, o seu louvor, a sua adoração. Isso espiritualmente. Não oferece mais sacrifícios. O que era sombra acabou. Os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Isso espiritualmente. Não tem mais símbolos religiosos na vida do cristão. O que era sombra acabou. Nós precisamos entender essas verdades bíblicas. Se nós não entendermos essas verdades bíblicas, nós nunca teremos uma vida saudável espiritualmente diante de Deus. É triste o que a gente vê acontecer nas igrejas, com pessoas que dizem conhecer a Deus. Eu quero ler mais um versículo para vocês. 2 Coríntios, no capítulo 2, no capítulo 1, versículo 21 e 22, diz assim: Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Então Deus é que nos confirma em Cristo, porque foi Deus que nos ungiu com o seu Espírito que veio habitar em nós. Quando você nasce do Espírito, o Espírito de Deus vem habitar em você. Você se torna templo do Espírito. Você se torna um ungido de Deus em Cristo. Então Deus nos confirma com o seu Espírito, porque Ele que nos ungiu, que também nos selou e nos deu o penhor do seu Espírito em nosso coração. Ele nos selou com o seu Espírito. Nós somos selados com o Espírito de Deus. E Ele nos deu o penhor, a garantia que nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas, a nossa comunhão com Deus ela é espiritual, ela não está baseada no que o homem faz, no que você faz, nos seus ritos, nas suas liturgias. Isso não leva a nada, pelo contrário, poderá afastar você de Deus, porque você fica acreditando que as suas práticas religiosas fazem alguma diferença diante de Deus. As suas práticas religiosas trará algum benefício para você e sua família. A Bíblia não ensina isso, amados. A Bíblia ensina você meditar na palavra de Deus, você conhecer Deus, conhecer o Senhor Jesus. João disse que a vida eterna é essa, conhecer o único Deus verdadeiro é Jesus Cristo a quem enviaste. A sua comunhão com Deus é em Cristo. A sua comunhão com Deus é pela transformação do seu entendimento. É pelo Espírito de Deus que habita em você. Não está baseado em unção de óleo. Não está baseado em liturgia, em rituais religiosos, em sacrifício, em campanhas.
Não existe isso. Se você não tiver uma vida transformada pela palavra, se você não tiver uma mente transformada pela palavra, tudo que você fizer é abominação diante de Deus. Não vale nada. E quando você tem esse entendimento transformado, quando você tem a sua vida renovada pela palavra de Deus, aí você entende o que é uma comunhão com Deus. Você entende o que é o ser ungido de Deus. E você deixa todas essas coisas de lado. Porque aí você entende o propósito de Deus na sua vida. Eu quero ler mais um versículo para vocês. Efésios 1, capítulo 1, verso 13 e 14. A palavra de Deus nos diz assim: em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Veja bem, você ouve o evangelho, você ouve a palavra de Deus, você crê no Senhor Jesus, o evangelho da sua salvação, porque evangelho, amado, é Cristo. Não tem evangelho sem Cristo. Evangelho sem Cristo é falso evangelho. Evangelho é Cristo. Viver o evangelho é viver Cristo, é andar em Cristo, é ter comunhão com Cristo, com Deus através de Cristo. Então, quando você ouve o evangelho da vossa salvação, você crê no Senhor Jesus, aí o Espírito de Deus habita em você, e você é selado com o Espírito Santo, o Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor e sua glória. Então o Espírito nos sela e ele nos dá a certeza, ele nos dá a garantia da nossa salvação, até o resgate da nossa herança. Ou você um dia vai morrer e vai encontrar com o Senhor Jesus, ou o Senhor Jesus virá e nos levará para estar com ele para sempre. Mas o Espírito de Deus que nos sela é que nos dá essa certeza. O Espírito de Deus que nos sela, é ele que nos conduz a essa certeza. É ele que nos dá a garantia dessa salvação. Se você está em Cristo, você é um ungido de Deus, pelo Espírito do Senhor Jesus, que ele mandou habitar em nós, que ele nos deu o penhor, a garantia desta certeza. Você não precisa mais dessas liturgias inventadas pelos homens. Você não tem que sair, você tem que sair desse erro, dessa ignorância espiritual, entender que você estando em Cristo, você é ungido de Deus, e sendo ungido de Deus, a palavra de Deus diz que você tem que andar em novidade de vida, porque Paulo também dizendo aqui aos Efésios, no capítulo 4, versículo 30, ele diz que não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. E como você entristece o Espírito de Deus? O Espírito que selou você para o dia da redenção. Você entristece, às vezes até com suas práticas religiosas, porque você pratica coisas que não agradam a Deus, você pratica coisas que a Bíblia não te dá princípios bíblicos para você praticar. Aí você pode até dizer, mas está na Bíblia, mas está no Velho Testamento, amados. Você tem que entender que muitas coisas, a maioria das coisas do Velho Testamento passou, era sombra, e a revelação perfeita é Cristo. Então você às vezes está praticando coisas religiosas, desagradando a Deus, entristecendo o Espírito de Deus que você foi selado. Não entristeça o Espírito de Deus do qual foste selado. Não use essas práticas que a Bíblia não ensina. Não seja enganado por esses pregadores que não têm entendimento correto da palavra de Deus. Para não sermos enganados, amados, só tem um caminho: ler a Bíblia, meditar na Bíblia e ter discernimento da palavra de Deus. E esse discernimento da palavra de Deus vem também pelo Espírito, porque o Senhor Jesus disse que a palavra dele é Espírito e é vida. Então, para você entender a palavra de Deus, para você ter uma vida saudável espiritualmente diante de Deus, você precisa conhecer essa palavra. Há uma pobreza tão grande de conhecimento bíblico nos nossos dias. Há igrejas lotadas de pessoas, há pessoas buscando a Deus sem entendimento, sem conhecimento da palavra de Deus. E o Senhor Jesus disse em Mateus 15, que esse povo honra a mim com os lábios, e em vão me adoram. O seu coração está longe de mim,
ensinando doutrinas que são preceito de homens. Cuidado, você poderá estar lotando o templo, mas você poderá estar longe de Deus. O seu coração poderá estar longe de Deus, porque você está praticando coisas ensinadas por homens, doutrinas que são preceito de homens, coisas que a Bíblia não ensina, coisas que passou, que não tem mais valor para nós hoje. Se você está fazendo parte deste povo que está caminhando numa multidão, mas sem o entendimento da palavra de Deus, eu convido você a meditar nisso. Eu convido você a buscar uma revelação da palavra de Deus e saber que uma vida espiritual saudável começa pelo conhecimento saudável da palavra de Deus. Aí você pode dizer, mas como eu vou ter o entendimento correto? Amados, essa palavra ela é espiritual. Você não terá um entendimento correto se o Espírito de Deus não te revelar. Mas ele não vai te revelar se você não ler. Então você pega a Bíblia, coloca-se diante de Deus, tira de você todos os seus pensamentos, tira de você tudo aquilo que você acha que você sabe, coloca diante de Deus e peça a Deus, Senhor, esta é a tua palavra, que o Espírito do Senhor me conduza no entendimento desta palavra, que o Espírito do Senhor me revele esta palavra, que eu possa conhecer, entender e viver de modo digno dessa palavra, de modo digno que honra o nome do Senhor e que eu tenha uma comunhão perfeita com o Senhor, que eu não venha cometer erros grosseiros diante do Senhor, mas que a minha vida seja direcionada por essa palavra. Que Deus te abençoe e que você deixe essas práticas que a Bíblia não ensine. Porque essas práticas que não têm princípio bíblico, elas não agradam a Deus. Pelo contrário, ela afasta você de Deus. Porque você fica tendo uma falsa impressão de que você vai ser abençoado porque você está fazendo certas práticas religiosas. E você nunca será abençoado pelas suas práticas religiosas. Porque Jesus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. O que falta é entender que em Cristo você já está ungido, que em Cristo você está abençoado com toda sorte de bênção. É só você andar de acordo com a revelação da palavra e você vai andar dentro da bênção que você já foi abençoado por Cristo. Que Deus nos abençoe e que você tenha um entendimento correto daquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. Assine lá no meu canal, no YouTube, Benjamin Garcia de Belo. Assista os outros vídeos que estão lá. Assista esse vídeo. Se você concordou, se você entendeu, compartilhe com seus amigos e grupos para que mais pessoas possam ver e aprender mais da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe.